sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Eu estou no Centro de Espiritualidade Josefina, na cidade de Apucarana, Paraná, que é mantido pela Congregação dos Oblatos de São José, e que propõe, e que apresenta, e que ensina e difunde a devoção a São José, e é claro também a esposa de José, Maria. O mês de junho tem a festa de São João Batista. E muitas vezes essa festa de São João Batista, ela é celebrada junto com outros santos, com a memória, com os festejos em torno a outros santos. São Paulo, São Pedro, sobretudo São Pedro. E nós falamos de festas juninas, ou em alguns lugares de festas julinas ou julianas. E nessas festas existem expressões folclóricas, nós herdamos muito destas expressões folclóricas do período colonial português, que foi misturado depois essas influências com outras influências, enfim, e isso é parte um pouco da nossa cultura, do nosso universo cultural aqui no Brasil. Mas a figura de João Batista, ela muitas vezes permanece ainda desconhecida, pelo menos do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico. Afinal de contas, quem é João Batista e o que ele tem a ver com José? Pois é. Na realidade, a gente tem três, vamos dizer, pontes que unem o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, ao Novo Testamento, que se concentra em Jesus, na sua palavra, na sua proposta do Evangelho. Três pessoas que têm cada uma a sua função. O que parece mais evidente é a pessoa de Maria, cuja função é dar a Jesus a existência humana. Afinal de contas, ela é a mãe do Filho de Deus. É ela que gera o homem Jesus, que é também o Filho de Deus. Então, Maria é a ponte que liga Jesus à humanidade. Depois, a outra das três pontes que ligam Jesus ao Antigo Testamento é a ponte que nós chamamos José. Ora, José é o personagem que liga Jesus às tradições patriarcais, à história de Israel. Então, José, descendente de Abraão, descendente de Davi, ele é aquele que transmite a Jesus a herança de um povo que começou lá com Abraão, que foi reunido e salvo pela ação de Deus através de Moisés, e depois teve uma unidade bastante forte e um espírito de corpo, um espírito de nação em torno de um personagem real chamado Davi. Ora, José é descendente de Abraão, é descendente de Davi. Então, José liga Jesus a todo este universo histórico de esperanças, de anseios, de sonhos, de posse da terra para poder viver com liberdade, de progresso físico, progresso material, progresso também espiritual. Então, José tem essa grande parcela de contribuição em torno da pessoa de Jesus. Segunda ponte, então, que liga Jesus ao Antigo Testamento. A primeira, Maria, e a segunda, José. E a terceira é a ligação que Jesus tem com as tradições proféticas. Essas tradições proféticas, elas dizem respeito, então, aos profetas. Profetas, afinal de contas, o que são? Ou quem são? Nós, geralmente, pensamos em profeta
como alguém que fala uma coisa surpreendente. Bom, pode ser também alguém que fala uma coisa surpreendente que antes ninguém tinha pensado. Ou que alguém tinha pensado, ou que muitos tinham pensado, mas não tinham tido coragem de dizer. Sim, pode ser um profeta. Mas às vezes a gente pensa também como profeta sendo aquele, vou usar uma expressão assim mais corriqueira, que chuta o pau da barraca. É aquele que vai contra a onda dominante. Uma espécie de contracultura, então, profetas. E quem acessa um pouquinho os sites ou lê alguma coisa da dimensão política, social, ouve dizer de vez em quando que fulano foi um profeta porque foi contra o, o fato, a situação social da época. Então é alguém que quebra os paradigmas. Paradigma quer dizer comportamentos, modos de ação, visões específicas. Então, o profeta é aquele mais ou menos que vai contra tudo isso. Sim, isso também pode ser profeta. Mas no pensamento bíblico, na Sagrada Escritura, o que é um profeta? Curiosamente, profeta na Sagrada Escritura não é aquele que quebra o que existe, mas é o que restaura o que foi quebrado. O profeta não é aquele que surpreende por dizer algo novo. Na mentalidade e no texto bíblico, o profeta, ele não diz algo novo, ele renova algo que antes tinha sido esquecido. O profeta não é um que chuta o pau da barraca, no sentido de destruir o que existe. Não. O profeta é aquele que toma a barraca, seguindo esta comparação, toma a barraca e a reconstrói para dar-lhe um sinal para gerar uma esperança. O profeta bíblico, portanto, não é um revolucionário. Difícil entender isso em alguns ambientes, sobretudo com alguma proposta de espiritualidade mais avançada, mais decidida ou militante. Profeta é aquele que restaura. E muitas vezes ele retorna às origens. E com isso ele simplifica as coisas, tornando-as muito mais objetivas. Nós temos profetas bíblicos, eu vou dizer alguns que eu admiro bastante aqui no texto bíblico. Oséias, profeta que viveu no Reino do Norte, Israel, no século VIII, que anunciava o descaso para com a religião, que eles deviam viver bem, mas que não viviam. Amós, um profeta que insiste em dizer que não era profeta, apenas um criador de gado, um cultivador de frutos, e que, no entanto, tem uma presença decisiva e questionadora perante as autoridades que mandavam e desmandavam. Isaías, do século VIII ou VII antes de Cristo, um profeta extremamente culto, enquanto Oséias e Amós eram bastante simples. Isaías é um homem culto, muito bem preparado, e que dialoga com as autoridades e acusa as autoridades de impiedade, de infidelidade. Jeremias, um profeta que pena a vida inteira, ele fora escolhido para ser profeta, como ele mesmo diz, desde o ventre materno. E muitas vezes ele, notem, se revolta com o fato de ser profeta. Porque no seu tempo existiam profetas que falavam coisas agradáveis e diziam que estava tudo bem. Mas Isaías, enxergando melhor o futuro, ele anunciava tempos difíceis em que nada estará tão bem. E por conta disso ele foi perseguido do início ao fim. Ora, estes profetas, eles dão o tom, e nós temos outros profetas também, Ezequiel, temos Baruch, temos Naum e outros tantos. Estes profetas todos da Sagrada Escritura,
eles compõem um quadro muito importante. Aqueles que anunciam alguém especial. Os que anunciam um outro profeta maior do que todos eles juntos, somados e multiplicados, e que dará um sentido para a história. Ora, este profeta certamente é Jesus, claro, mas ele é apontado pelo último dos grandes profetas, que é João Batista. Então, ele é a terceira ponte que liga Jesus ao Antigo Testamento. De modo que nós temos Maria, que liga Jesus ao Antigo Testamento e à humanidade, pelo fato de ser mãe. José, que liga Jesus às tradições antigas de Israel, à sua própria identidade de povo da aliança, desejado, querido por Deus, salvo por Deus. E a terceira ponte é João Batista, que, profeta ainda do Antigo Testamento, aponta Jesus como o Salvador. Tem um texto no Evangelho segundo João, logo no capítulo 1, que é interessante, eu aprecio muito esse texto. Ele está no capítulo 1, versículos 19 em diante. Eu vou ler aqui conforme a Bíblia de Jerusalém. Então, João capítulo 1, versículos 19 em diante. Diz assim: Este foi o testemunho de João, é o João Batista, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Eles perguntaram a João Batista. Ele, João Batista, confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. 21. Perguntaram-lhe então: quem és? Portanto, és tu Elias? Ele disse: não. És o profeta? E ele respondeu: não. 22. Disseram-lhe então: quem és? Para darmos uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? 23. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículo 24. Alguns dos enviados eram fariseus. Versículo 25. Perguntaram-lhe ainda: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Versículo 26. João respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis. Aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Versículo 28. Isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Versículo 29. No dia seguinte, ele, João Batista, vê Jesus aproximar-se e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Dele é que eu disse: depois de mim vem alguém, vem um homem que passou adiante de mim, porque estava antes de mim. Eu não, versículo 31, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. 32. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. 33. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer
e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. 34, João Batista diz: eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. E me permitam mais alguns versículos. No versículo 35, no dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. 36. Ao ver Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. 37. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram a Jesus. 38. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Agora o versículo 39. Disse-lhes: vinde e vede. Eles então foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª, aproximadamente. Versículo 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. 41. Encontrou primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. 42. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: tu és Simão, filho de João. Chamar-te-á Cefas, que quer dizer pedra. E versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a terra de André e de Pedro. Versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. É muito interessante chegar a esse ponto. Quando nós vemos Jesus envolvido com um profeta, que é João Batista, o grande profeta, que anuncia o Salvador e pode apontar para o Salvador. Enquanto os outros profetas do Antigo Testamento apenas anunciaram a Jesus, mas não puderam apontar porque vieram muitos séculos antes da sua existência, João Batista aponta Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. E agora, numa mesma narrativa, nós vemos Jesus que é apontado como o filho de José, de Nazaré, da Galileia. Então, amigas e amigos, esse modo de olhar a Jesus, esse modo de entendê-lo como herdeiro dos profetas através de João Batista, como aquele que herda a esperança do povo de Israel através de José, aquele que é um sentido, um significado para a humanidade através de Maria, tem tudo a ver conosco. Por quê? Somos homens e mulheres que vivemos na história. Nós vivemos no meio dos conflitos. Nós vemos, por exemplo, estamos vendo as tecnologias, uma coisa hoje chamada, e que para muitos de nós ainda é um mistério tão grande quanto as luas de Júpiter, uma coisa chamada inteligência artificial. O que isso é? Para onde vai nos conduzir? E como nós estaremos nesta situação toda? Qual o significado disso para nós hoje? E como nós enfrentaremos esse tempo? Amigas, amigos, é preciso coragem. A história vai sendo construída por nós. Decisões individuais podem parecer tão limitadas, tão restritas a pessoas ou situações e lugares, mas elas compõem um quadro magnífico, enorme, que fazem com que a nossa história tenha sentido e se desenvolva. Esperamos
que para o bem e para a felicidade. Olha, entendamos assim que estes laços que unem Jesus ao Antigo Testamento e à humanidade, através destes três personagens, Maria, José e João Batista, pensemos e entendamos. Tudo isso indica que nós também fazemos parte de uma história que é de salvação. Muitas vezes nós nos vemos sem saber para onde ir, ou para a esquerda ou para a direita. Certamente estes personagens que viveram antes de nós também tiveram dúvidas semelhantes às nossas, mas eles fizeram as escolhas. Escolhamos também a verdade, a justiça e a retidão. E deixemos que Deus, então, faça em nós uma história. Não uma história cheia de fantasias, glórias e vitórias assim estrondorosas, mas uma história que faz com que a vida tenha sentido. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, daqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Eu mando uma saudação para todos vocês, desejando graça e paz. Até breve.